algumas empresas estão reconvocando os funcionários que estão há mais de um ano no sistema home office por causa da pandemia de Covid-19. Porém, graças a uma medida do governo, aqueles que têm comorbidades e que ainda não foram imunizados com as 2 doses ou vacina de dose única, seguem tendo direito ao trabalho remoto. Para comentar esse tema, nós conversamos agora com a doutora Domênica Marques, advogada. Doutora, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã, segunda edição. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre o que prevê esse decreto. Olá, bom dia, obrigada. Bom dia. Então, é exatamente o que você disse, né? Esse decreto é antigo, já desde o início da pandemia, e prevê que os empregados que são portadores de comorbidades, né, eles tenham prioridade, né, preferência no trabalho remoto e que continuem assim durante, né, a pandemia, enfim, ainda a fase de disseminação do vírus, né. E a gente acredita que com o aumento, né, da vacinação, com a expansão da vacinação, essa questão comece a ser reconversar, enfim, retratada, né, enfim, tratada de outra forma e que talvez que daqui a pouco os empregadores poderão exigir, né, o retorno desses empregados ao trabalho. Então, doutora, e sobre essa relação de trabalho? Eu deixei é o William Travassos falando, bom dia. Eu deixei o meu funcionário em casa por mais de um ano, né? Por exemplo, o meu filho ainda está em casa. Eu tenho um prazo para retornar ou não? A empresa me comunicou, eu tenho que voltar imediatamente. O que o direito do trabalho me garante? Eu sei que tudo é muito novo, porque é o efeito pandemia, né? Mas hoje, o que a legislação diz? Esse funcionário, ele tem um prazo para voltar e criar uma nova rotina? Com a reforma trabalhista em 2017, a CLT trouxe algumas mudanças em relação ao teletrabalho, né, que é, enfim, um gênero da espécie home office. E é possível que haja comum acordo, havendo comum acordo entre empregado e empregador, o retorno pode ser imediato, tá? Em caso seja uma iniciativa única do empregador, ele tem que avisar com 15 dias de antecedência. Doutora, e se caso esse funcionário se recusar a voltar ao trabalho, quais sanções ele pode sofrer? Advertências, até mesmo demissão? Sim, ele pode sofrer advertência, suspensão e até demissão por justa causa, se configurado até o abandono de emprego, né? Porque, assim, se ele não tiver de acordo e passados 15 dias, do período que chama a lei de transição, que é esse período de 15 dias do trabalho remoto para o trabalho presencial, passado esses 15 dias e ele não comparece, ele vai ser um empregado faltoso e que pode, sim, ser dispensado até por justa causa. Agora, doutora, nesse período agora, a senhora que acompanha o direito do trabalho, nós tivemos muitos processos acumulados nesse período de pandemia em função do não pagamento de benefícios, porque, eu tinha o vale-refeição, o vale-transporte, agora não tem mais, fica em casa, mas o trabalho era um direito dele, aquilo. Como é que funcionou isso na justiça? Olha, a gente tem visto muito, nesse momento a gente ainda não tem tantos processos com relação a quem está trabalhando, né? Porque quem, ainda que teve um benefício cortado, mas que está trabalhando, normalmente não ajuiza a ação trabalhando. Não é muito comum. Acontece, mas não é muito comum. Hoje o que a gente tem muito na justiça é mais com relação a verbas rescisórias. Pessoas que foram dispensadas no início da pandemia, ou até no meio, até agora, né? E que as empresas que quebraram ou que tiveram uma perda de receita muito grande e não conseguiram pagar as verbas rescisórias. Mas com relação a questões relacionadas ao home office, ao teletrabalho, né, ainda não é uma coisa muito frequente, tá? Porque acredito que isso vai ser num período posterior, né? Passado esse momento, a gente vai ver reflexos, sim, do home office, acredito até com relação ao horário, né, a desrespeitos com relação à jornada, né, essa parte mais prática do home office, que muitas das vezes também foi incorporado pelas empresas de forma abrupta, né, num primeiro momento sem muito planejamento e enfim, acabou se tornando, tomaram decisões muito inadequadas num primeiro momento, algumas empresas se ajustaram, a maioria, eu acredito, muitas empresas hoje, né, têm até interesse em manter o regime, muitos empregados também se adaptaram muito bem, enfim, eu acho que o reflexo do home office vai vir nos próximos meses e anos.
Doutora, qual a responsabilidade dessa empresa caso esse funcionário contraia a Covid-19 e também quais são os deveres dela, no caso dela pedir que esse funcionário volte ao trabalho, né, em loco? Quais são os deveres? Por exemplo, testes semanais ou quinzenais contra a Covid-19, álcool em gel, sanitização do espaço? A empresa deve manter o local de trabalho adequado, né, e zelar pelas condições de saúde e segurança do trabalhador. Porém, com relação à contaminação em si, é muito difícil, né? Depende muito da atuação do empregado, da área que atua, até para que isso considere acidente de trabalho ou que a contaminação no local de trabalho. A empresa ela deve manter um local seguro, zelar pelo uso de máscaras, álcool em gel, disponibilizar álcool em gel, limpezas constantes, tudo que for possível para minimizar a circulação do vírus naquele ambiente. Agora, doutora, nós tivemos nesse período de pandemia, muitas empresas mudaram de CEP, de endereço, porque buscaram espaços menores. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa na Avenida Paulista e essa empresa foi transferida para a Moca. Agora, o meu patrão quer que eu vá trabalhar na Moca, mas isso fica longe da minha casa, não tem metrô, enfim, eu tenho dificuldades. Eu usei esses 2 pontos com a simples referência. Eu tenho o direito de não querer trabalhar naquele bairro como empregado? Não, a empresa vai ter que fornecer o vale transporte, a maior, né, a diferença, vai ter que dar meios para o empregado chegar ao local de trabalho, mas única e simplesmente a mudança do local não dá ao empregado o direito de rescisão do contrato de trabalho ou, enfim, negar o trabalho em função disso. Doutora Domênica Pode pedir demissão, é diferente, né, mas não uma rescisão indireta, enfim. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Nós conversamos com a advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho, Domênica Marques. Obrigado, Domênica. Obrigada.